Estudo de átomos, moléculas, DNA, hereditariedade, genética, sistema solar. Esses são alguns assuntos trabalhados em ciências para o nono ano. Vamos conhecer mais? Olá, bem-vindo ao Mais Ciências. Eu sou Rafaela Lima, sou bióloga, professora de Ciências e Biologia. E que bom ter você por aqui. Já vejo que você está interessado em saber o que rola em ciências para o nono ano. Nono ano, último ano aí do ensino fundamental, você já tem uma maturidade, já está com uma cabeça pensando aí no ensino médio. E muitos alunos acabam pensando, tá, mas o que vai rolar, né? Muda muita coisa nesse nono ano, eu já começo a me preparar no ensino médio, já no nono ano, e sim, isso é uma realidade, já começa essa preparação. Mas quais, assim, grandes assuntos que vocês vão trabalhar? Eu vou citar aqui alguns assuntos, que a gente chama de algumas habilidades essenciais que vocês precisam trabalhar esse ano, tá? Vocês precisam trabalhar no nono ano. E se você já está no primeiro ano, é bom que você reveja aí, poxa, será que eu peguei aí o que é essencial? Mas vai ser só isso? Não, no ano longo, né, muita coisa vai acontecer. Num ano pandêmico, muitas coisas, né, como esse que a gente está vivendo ainda em 2021, algumas coisas, alguns professores e algumas escolas tiveram que realmente reduzir algumas coisas para caber, né? Mas eu comecei falando com você sobre átomos, não foi isso? Mostrei aqui um modelo didático, né, aquela imagem famosa do átomo. Esse não é o modelo assim mais fiel. O modelo mais fiel seria esse aqui, deixa eu mostrar para você. Essa seria uma estrutura mais fiel do modelo, apesar desse ser o mais famoso, do átomo. Então entender o que é o átomo, que tem o núcleo, que tem a eletrosfera, suas características, é um assunto importante. E é um assunto que você vai rever lá no seu primeiro ano. Geralmente em química começa-se revendo esses assuntos de átomo, tá? Então é bom você ter uma ideia, já que você vai ir aprofundar um pouco mais lá no primeiro ano, né? Então estudar átomos, estudar moléculas, eu deixei aqui na descrição e também aqui nos comentários esses links para vocês reverem. Então, no que a gente chama de eixo matéria e energia, que é aquele que conversa, que aponta justamente para a química e física, esses são assuntos importantes para você ver. Além da parte de transformações químicas, as reações químicas que você aprofunda também lá na química. E quanto à física, o que começa de física já aqui no nono ano? Começa a parte de óptica, então você entender ali as radiações eletromagnéticas, a cor, o que compõe as cores, né? A cor é uma radiação eletromagnética. Além de conhecer as radiações eletromagnéticas, né? O eletromagnetismo, tanto entra Wi-Fi, entra ondas de rádio, de TV, né? O infravermelho, até a radiação gama, raio-x, e entender as aplicações disso também na saúde, né? São muitos utilizados em exames, né? As radiações eletromagnéticas, e também na comunicação, né? Como que a gente usa aí celular, tem radiação eletromagnética envolvida. Então essa é uma pauta importante a ser trabalhada por vocês aqui no nono ano, e aí lá pra frente vocês aprofundam na física com cálculos e com maiores detalhes, tá? Você aprofunda mais o assunto. Então é bom você ter base para depois você aprofundar no primeiro ano, um pouquinho no segundo ano também, tá? Lá no ensino médio. Então essa é a parte, né, da física e química que já começa no nono. E na parte de vida e evolução, a gente chama da biologia aí propriamente dita. Vocês precisam aprender no nono ano sobre o DNA, entender o DNA, sua estrutura e a importância dessa molécula na hereditariedade, na transmissão das características para os descendentes. O básico aí de genética, os conceitos básicos de genética, eu fiz até uma live, um vídeo sobre isso, deixei aqui. Entender o que é um gene, entender que, por exemplo, ele pode sofrer mutações, e tem um vídeo aqui sobre mutações. A transmissão deles, a primeira lei de Mendel. Mendel foi o pai da genética, você precisa iniciar aí na genética. No segundo e no terceiro ano em especial, você aprofunda bastante em genética, você vai ter meses e meses e meses só de genética. Então você já tem que começar com essa base agora para entender uma área da biologia tão importante, tá? Então, Mendel, hereditariedade, você já começa aqui no nono. Uma área da biologia importante que você começa a estudar também é a evolução. Então aí são capítulos aí do seu ensino médio que a gente vai tratar de evolução, de seleção natural, lamarquismo, darwinismo, entender aí as principais teorias dentro da evolução. Caminhando um pouco a parte de ecologia, entender sobre biodiversidade,
diversidade de seres vivos, a importância delas, a importância da preservação dessa biodiversidade, entender sobre unidades de conservação, onde justamente vão ser espaços para a preservação disso aí. Temas, então, dentro da parte de vida e evolução e dentro aí do 9º ano. Aí você fala, tá, então dentro da biologia eu vou trabalhar um pouco com isso, a genética, a evolução, parte de ecologia, biodiversidade, sustentabilidade também é uma habilidade relevante para vocês trabalharem, consumo consciente, né? Até a idade que vocês têm já é propícia para você entender e aplicar isso no seu cotidiano, né? Eu tenho acompanhado muitos jovens até e adolescentes produzindo conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, sobre consumo consciente, assim, então tá bem bacana, você deve ter aí alguém que você segue, que você gosta, que trata dessa pauta. E a gente chega na parte da astronomia, que também está aí no 9º ano. Você estudava antes só lá no 6º ano, e agora a gente vai trabalhar ao longo de todos os anos, no eixo que a gente chama de Terra e Universo. Então, no 9º ano, então, é importante trabalhar o Sistema Solar. Mas eu estudei isso lá no 6º ano. Pois é, então vai ser uma revisão. O Sistema Solar e os seus componentes, diferença entre os planetas, galáxia, leitura e interpretação do céu. Hoje em dia tem vários aplicativos super bacanas que ajudam. Eu, por exemplo, uso um, vou deixar na descrição para vocês aqui. Tem um outro que é um Stellarium também. O que eu uso, esqueci o nome. Leitura e interpretação do céu é uma pauta importante também. Hoje em dia tem vários aplicativos de celular, por exemplo, tem um que eu uso, que é o Skyview, que é bem bacana. Eu vou deixar para vocês até, vou colocar aqui um post que eu fiz lá no meu Instagram, @maiscienciasrafaela, que eu falei justamente de aplicativos utilizados aí para estudar o céu, para entender quais são, é uma estrela, é um planeta. Então, assim, é uma pauta do 9º ano, isso aí. Também a parte de astronomia e cultura, as diferentes leituras do céu que as diferentes culturas fazem, a importância disso para as culturas, bem como entender um pouquinho sobre viagem interplanetária, sobre a viabilidade, né, da vida fora da Terra, da vida em outros planetas. Então, trabalhar um pouco dentro desse tema. E um tema que é novo, que vocês não trabalharam lá no 6º ano, que é a parte da evolução das estrelas. Né? Entender a vida, como nasce uma estrela, como morre uma estrela, as diferentes etapas. Esse é um assunto novo aí dentro de astronomia, que com certeza é novo e vai ser novo pra galera aí do 9º ano, tá? Então esses são, assim, daí uma passada geral nas habilidades. Esses são assuntos que você não pode deixar de aprender. Esse é o básico do currículo do 9º ano. Posso aprender mais do que isso? Deve, né? Você não vai ocupar todo ano só com esses pontos. E passo também essas habilidades, esses temas, para que você saiba, foi no 1º ano, preciso rever algumas coisas, ou comecei o 9º ano, quero me preparar, quero ter uma noção, então você já te dei aí esse panorama. E dentro desse ano pandêmico, né, 2021, aí, de continuidade ainda, algumas secretarias de educação e um instituto privado, o Instituto Reúna, fez um mapa que a gente chama de mapa focal, assim, onde ele elencou algumas habilidades principais, tipo assim, tenho que revisar o básico do básico, o que não pode ficar de fora. Então, o básico do básico aí, as habilidades prioritárias para o 9º ano seriam essas aí. Vamos lá. Habilidade 1, sobre mudança de estado físico, acho que eu até esqueci de comentar, né, com você da mudança de estados físicos, tão importante. Então, investigar as mudanças de estado físico da matéria, então é prioritário. Habilidade 7, discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina diagnóstica, tipo raio-x, ultrassom, ressonância, como eu comentei com vocês. A habilidade 9, discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade, segregação, gametas, fecundação, aquele básico de genética. A 13, propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade. Vocês precisam estar capacitados para isso, né, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade. Então é uma pauta super importante, assim, e de vida mesmo. A habilidade 14, descrever a composição e estrutura do sistema solar, né, Sol, planetas, né, os planetas rochosos, os gasosos, os corpos menores, toda aquela jogada, né? Galáxia, universo, bem como a habilidade 15 de relacionar diferentes leituras do céu, explicações sobre a origem do Sol, do sistema solar e as culturas. E a 16 entra também como prioritária, selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e tempos envolvidos nessas viagens
interplanetárias e interestelares que não são tão fáceis como a gente vê nos filmes. E assim eu repassei para você os pontos prioritários e a gente fecha o nosso vídeo de hoje. Até a próxima. Tchauzinho!